Olá, pessoas! Começa agora mais um Tese da Minha Vida. Hoje a conversa é com Ana Tereza Gotardo. Ela é graduada em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. É doutora e mestra em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olá, Ana! Oi, Viviane, tudo bem? Tudo bem? Um prazer te receber aqui no Tese. O prazer é todo meu de estar participando desse projeto lindo, viu? Obrigada pelo convite. Ana, começando a nossa conversa, eu queria que você me contasse, para as pessoas que nos acompanham, como que surgiu o seu interesse pela construção de marcas de cidade? Porque desde a sua pesquisa de monografia, né, então na graduação, esse interesse aparece nos trabalhos e segue mestrado e doutorado. E aí, como que esse interesse surgiu aliando, né, relações públicas e essa temática das cidades, turismo e tal? Então, desde a graduação, eu sou bolsista de iniciação científica, né? E eu trabalhava já com estudos culturais, mas na área de educação. Eu era bolsista de iniciação científica na Faculdade de Educação da URGS, pesquisando televisão, né? A gente pesquisava construção de sentidos em programas infantis, tal. E quando eu me vi para fazer o trabalho de monografia, eu primeiro pensei que eu ia falar sobre alguma coisa de organização mesmo, porque relações públicas, né, a gente primeiro pensa na questão da organização. E eu pensei, mas eu já estudei tanto na área de produção de sentido, por que não aproveitar todo esse meu conhecimento, claro que ainda dentro da iniciação científica, né? Mas era um conhecimento que eu já tinha, já estava desenvolvendo durante toda a graduação, né? Um conhecimento de pesquisa que, enfim, me acompanhou pela minha vida inteira acadêmica depois. E por que não aliar, então, uma coisa que eu já sei com uma coisa que eu gosto, que é viajar? Então, aí eu fui atrás de falar sobre turismo, porque eu gostava de viajar, sabe? Mas aí eu pensei, vou fazer, então, um trabalho sobre produção de sentido, falando sobre turismo, né? E como que a gente está produzindo sentido sobre essa marca turística. Mas na época não se falava muito ainda em city branding, pelo menos não na minha graduação, não era uma coisa que se buscava, que se pensava abertamente, que se estudava, ou era central, né, no desenvolvimento dos trabalhos lá na URGS, né? O que aconteceu foi que, embora eu sempre tivesse esse interesse na área, ele estava sempre permeando ali, principalmente também pelo fato de eu ter me mudado muito de cidade, de estado, depois eu ainda mudei, eu sou paulista, né, fui fazer minha graduação no Rio Grande do Sul, e depois de um tempo ainda mudei para o Rio de Janeiro, então eu sempre me senti meio deslocada, né, porque era aquele sentimento assim do tipo, de quem que a gente está falando, quem sou eu, será que eu sou paulista, será que eu sou gaúcha, será que eu sou carioca, será que sou eu? Sentimento de não pertença a lugares? Exatamente, eu sempre me sentia diferente de todos os lugares que eu estava, e eu gostava de tentar entender por que eu estava me sentindo isso, né? E aí, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, que foi em 2008, foi muito curioso, porque foi uma época que a mídia estava pegando muito, assim, em cima da violência do Rio de Janeiro, né? A violência estava sendo muito mediatizada. Então, quando eu me mudei, minha família, meus amigos ficaram todos extremamente preocupados comigo, perguntando, né, por que eu estava fazendo aquilo, por que eu estava mudando para o Rio de Janeiro, uma cidade tão perigosa e tal. E aí eu me mudei, fui, bati, daí depois em 2012, de repente estava todo mundo querendo ir para o Rio de Janeiro me visitar, e eu pensei assim, gente, o que mudou, né, de 2008? Exatamente. Por que agora todo mundo está aqui falando que eu moro numa cidade maravilhosa? Porque todo mundo quer vir me visitar? O que mudou nesse meio tempo, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Claro, Só para pois não. sintonizar as pessoas, é porque a gente está emendando já a monografia com a dissertação, e eu não comentei aqui o nome da sua monografia, para as pessoas entenderem por onde que você começou. É Destino Brasil, a produção de identidades do Brasil e do brasileiro para a promoção do turismo. Isso. E na monografia, que ela já começou a contar, gente, é Rio para Gringo, a construção, a dissertação, desculpa,
Rio para gringo, a construção de sentidos para o carioca e a cidade para consumo turístico. Aí daqui a pouco a gente fala do doutorado, mas continua. Por que que então você... Aí eu já vou emendar então uma questão sobre a sua pesquisa de mestrado, porque você citou aí o ano 2012, que as pessoas estavam querendo ir para o Rio, e o 2008, que foi quando você se mudou e as pessoas ficaram preocupadas. Isso. Com o que se falava do Rio fora da cidade, sobre a cidade. E na sua dissertação, você vai abordar exatamente como que a temática da favela, da violência e da pobreza essas temáticas vão ser reescritas, reinterpretadas a partir de um viés mais atraindo turista, né? Conta um pouquinho aí, e aí você continua, então, o que você estava falando antes de eu te interromper. Isso, então, a ideia o que eu fiz na dissertação exatamente? Eu peguei documentários, minha ideia foi trabalhar com documentários de turismo, então aí que vem o viés do turismo de novo, né? Então, aqueles documentários seriados que passam normalmente em canais fechados, né? Na época ainda que eu fiz a dissertação, ainda não tinha um grande apelo comercial, não tinha produção brasileira similar, ou tinha uma só produção brasileira similar. Era muito comum um documentário estrangeiro, esses documentários estrangeiros de viagem, né? E eu peguei os documentários seriados de viagem. Então, cada edição, normalmente, cada episódio, normalmente era em um país, e aí eu peguei esses que falavam sobre o Brasil, selecionei 4, um de 2007 e um de 2008, um deles, inclusive, é baseado num best-seller, que era o 1000 Lugares para Conhecer Antes de Morrer. Eu dei esse livro de presente para minha mãe, inclusive, que minha mãe também adorava viajar, e daí depois que eu soube que tinha a série com base nele, né? Então, eu estava tentando entender primeiro como se falava, né, internacionalmente sobre o Rio de Janeiro nesse período, 2007, 2008, que era um período que a mídia realmente falava sobre a favela como um lugar perigoso, ou havia um apagamento da favela no Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro, no turismo, a favela é apagada. E o outro documentário foi Mad Ventures, que era um documentário feito por finlandeses, se eu não me engano, que, nossa, esse documentário foi uma preciosidade nesse sentido de produção de sentido sobre a favela como lugar perigoso, porque eles falaram, porque é isso, são as aventuras loucas, são aventuras só para loucos, né? Só os loucos que podem ir e sobreviver a essa selva urbana. É o olhar do estrangeiro mesmo, né? Não é nem um olhar de quem estava, ou vivia no Rio, ou era do Rio, era alguém de fora de fato. Exatamente, porque a ideia do city branding, né, é ressignificar a imagem da cidade para atrair turista, dentre outras coisas, atrair investimentos estrangeiros de diversas formas, né? Os mega eventos, eles são um ponto focal do desenvolvimento dessa imagem, mas o city branding, ele parte da ideia de que precisa ressignificar a imagem da cidade. Então, eu queria entender exatamente como o city branding estava mudando a partir atuando para essas mudanças nesses imaginários estrangeiros, né? Então, eu peguei esses documentários mais antigos dessa época, que a mídia realmente batia muito na questão da violência sobre o Rio de Janeiro, estava falando muito sobre essa violência, e depois, em 2012, que se entende como um auge da boa imagem do Rio de Janeiro no exterior, né? Então, aí a gente já tinha a implantação das UPPs, e isso era uma questão extremamente central na ressignificação das imagens de violência do Rio de Janeiro, e aí tem até a questão da pirâmide de Maslow, né, que fala que o segundo item de necessidade básica humana é a segurança. Então, você ressignifica a ideia da cidade de violência, promovendo uma suposta segurança por meio das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro. E os documentários de 2012, aí eu peguei 2 documentários, um é do Anthony Bourdain, que é falecido, ele morreu já tem uns 3 ou 4 anos, se eu não me engano, e o outro é do Michael Palin, que é um ator inglês já muito antigo, muito bem quisto na Inglaterra, né?
Então, eles vão falar sobre a favela e como a UPP está agindo de forma positiva na favela. E muito interessante também, eles colocam a questão do esporte como salvador. Então, entra a questão de trazer os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, né, com uma oportunidade também de salvação desses lugares, como se esses lugares precisassem ser salvos pelo ponto de vista de uma sociabilidade moderna, né? Então, assim, qual que é o bem viver estabelecido, o que essas pessoas precisam de acordo com o que vem de cima para baixo, né? Porque as pessoas, elas não são ouvidas. A UPP, ela é colocada basicamente como sem problemas, como salvação mesmo, né? Enquanto, na verdade, no dia a dia, no cotidiano na cidade, a gente estava vendo que havia disputas em torno da efetividade, eficiência, eficácia das UPPs como medida de segurança e desenvolvimento das favelas. De qualquer forma, isso não é questionado, então é interessante a gente ver como que o city branding opera nesse sentido, né, de apagamento dessas identidades para a colocação de uma identidade que é mais consumível, né? Então a ideia de que você abranda as diferenças para que essas diferenças possam ser consumidas sem um grande choque, né? E dentro de uma perspectiva de segurança básica, né? E o diferente, né? A alteridade, que é uma alteridade só abrandada, né? E ali civilizada para consumo turístico. E é interessante que as unidades polícia pacificadora, elas atuam também como um braço do Estado numa região que o Estado, de fato, não chega, né? E isso não vai ser questionado, né? Nessa linha de perspectiva de mostrar esse Rio diferente, né? Então, muito pelo contrário, não é só não questionado, ele é reforçado como dentro da ideia da cidade de partida, como o Estado retomando um território, né? Na linha de pesquisa que a gente trabalha, a gente questiona o termo cidade de partida, porque a gente entende que a favela, ela é um produto da cidade, não uma parte da cidade. Ela, historicamente, ela é construída pela forma como se dá a construção da cidade e os desejos do desenvolvimento histórico em função também do capital que se colocava, né? A questão de como foram os investimentos historicamente na cidade. As favelas, elas entram também para fornecer mão de obra barata para um centro da cidade que estava se modernizando na época, né, se industrializando, mas ainda de uma forma muito que dependia muito da mão de obra da manufatura, né? Então as favelas, elas forneciam mão de obra barata para esses lugares, para essas indústrias, então elas precisavam existir. Então, e por outro lado, existia um desejo de investimento na parte da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é a parte mais rica que a gente conhece, né? Para quem não é do estado, Copacabana, Ipanema, Botafogo, todos esses bairros chiques das novelas, né? Eles ficam na Zona Sul. Então a gente tem essa questão de que a favela, ela é uma parte da cidade, porque ela foi conformada também pela forma como a cidade foi gerida ao longo dos anos. Então, a gente tenta tirar um pouquinho essa questão da cidade de partida. No entanto, a cidade de partida, ela é um discurso oficial muito forte, e a ideia de que o Estado precisa retomar esses espaços é um discurso oficial muito forte que é reiterado pela inserção das unidades de polícia pacificadora. E você fala desses termos, né, cidade partida, território, que tem muito a ver com a temática da urbanização como um todo, né, o planejamento das cidades. E é nessa linha que você vai emendando a sua pesquisa de doutorado à do mestrado e claro, traz uma raiz da graduação também. Então, já adiantando o seu título de tese, Rio de Janeiro, cidade e mercadoria. Desconstruções de sentido sobre a cidade e sua marca em documentários internacionais de televisão
em tempos de mega eventos. Aí eu só lembro que a Copa do Mundo aqui foi em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Então, é o logo depois do 12, né, do 2012, que você fala que já começa a perceber e a ver pessoas próximas entendendo o Rio de Janeiro de uma outra maneira. Como que isso segue na sua tese? Então, em 2013, nós temos as Jornadas de Junho, né? Que durante a minha defesa foi até uma questão bastante discutida, porque foi uma parte bem difícil da tese de fazer, porque eu estava terminando de escrever em 2009, né, 2019, 2020 a tese, e eu tinha que olhar para 2013 sem saber o que 2013 se transformou, né? Então, assim, começou a me incomodar muito a questão de ver que eu entrei em 2016 no doutorado, né? Então, portanto, no ano que foram as Olimpíadas aqui, então já tinha acontecido a Copa do Mundo, já tinha acontecido a Jornada de Junho, já tinha acontecido muita coisa e a gente já estava vivenciando uma experiência de desconstrução dessa cidade perfeita que a gente tinha em 2012. E aquilo começou a me intrigar, porque a princípio eu ia ver como que eu ia dar uma continuidade à minha dissertação e ver como que estava acontecendo isso na Copa, como que estava acontecendo de sentidos, na Copa não, desculpa, nas Olimpíadas, ia participar das Olimpíadas para ver o que estava acontecendo na cidade, né? Eu estava tentando entender o processo como um todo, né? E aí, de repente, eu vejo que essa marca está desmoronando, assim, está ruindo, e eu fico pensando assim, gente, mas, cara, o que está acontecendo? Vamos parar um pouquinho, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, né? E aí eu mudei completamente o meu projeto de pesquisa que eu apresentei para entrar no doutorado, e falei assim, eu não posso mais falar sobre essa cidade que está se construindo como cidade de mercadoria. Eu preciso falar das rupturas que levaram a cidade ao que está acontecendo hoje, porque são essas disputas que hoje estão trazendo à tona exatamente o que foi apagado na conciliação da construção da cidade de mercadoria, né? E aí, isso me deu um estalo, na verdade, a primeira vez, por 2 documentários que eu vi. O primeiro, ele se chamava Gaycation, que era um documentário também seriado de turismo, no estilo dos que eu tinha analisado na dissertação, né? Foi o que eu comecei a procurar, porque a ideia era dar continuidade ao objeto também. E é um documentário que veio para o Brasil, que onde a Ellen Page e o Ian Daniel, a Ellen Page é uma atriz bastante famosa, né? O Ian Daniel é um amigo dela. Eles são LGBT, os dois, né? Ela é uma mulher cis, gay, lésbica, e ele é um homem cis, gay. E eles vêm pesquisar como que funciona a cultura, eles dizem isso, né, que a intenção deles com o documentário é entender a cultura LGBT ao redor do mundo, e eles vêm ao Rio naquela ideia de que o Rio é o destino perfeito para pessoas LGBT. E eles descobrem que não, né? Porque o Brasil... o país que mais mata trans não pode ser tão perfeito assim. Exatamente. Então, eles vão abordar isso. E, inclusive, em 2016, a Ellen Page, ela entrevista o então deputado Jair Bolsonaro. E essa entrevista ficou bastante famosa, ela rodou bastante as redes sociais, né? Ela faz parte do corpus da minha tese, né? O trabalho deles é bem interessante, porque eles entrevistam o Jair Bolsonaro, mas entrevistam, por exemplo, o Jean Willis também, né? Então, eles tentam construir, em termos jornalísticos, assim, eles tentam ouvir várias pessoas. É interessante, assim, a forma como eles colocam como eles pensam a produção do documentário, né? Só que o documentário termina também numa favela, né? Onde eles entrevistam um matador de gays. Essa é a forma como eles colocam lá, porque o homem é um homem que é um ex-policial que mata gays por esporte. É basicamente isso, assim, que ele sai, ele falou assim, ele diz isso no documentário, que se eu vejo um gay na rua, eu atropelo mesmo, então você não fica na minha frente. É muito chocante. E aquilo me chocou de tal maneira, exatamente, de tal maneira que eu falei assim, gente, o que está acontecendo, né? Então foi para aí que eu despertei e falei assim, não, tem alguma coisa errada, vamos ver. E o outro documentário, gente, agora
Agora, não foi bem um documentário, foi uma série de reportagens que daí eu fiz um artigo com o meu orientador sobre essa série de reportagens, que era de um canal chamado Tomo News, que é um canal de infotainment que está só no YouTube, né? Que também teve uma reportagem que ficou muito famosa, e eles falavam muito sobre como o Brasil não ia dar conta de sediar as Olimpíadas. Na mesma época, meu orientador foi fazer um pós-doc na França, e a pesquisa dele foi exatamente sobre como os jornais franceses estavam lidando com o surto do Zika vírus no Brasil, né? Então, como isso era uma ameaça à realização das Olimpíadas aqui e tal. Então, a gente começou a ver que os produtos audiovisuais, eles estavam começando a questionar essa ideia da cidade perfeita. Então, eu abri um pouco a ideia do objeto de pesquisa. Ao invés de falar sobre documentários seriados de turismo, eu comecei a buscar documentários de televisão, sendo ou não seriados, mas que tivessem sido produzidos por estrangeiros, exibidos em televisões estrangeiras, entre 2013 e 2016. E aí deu um corpus bastante grande, assim, e eles, procurei os documentários que buscavam rompimentos exatamente com as narrativas oficiais. Deu um corpus bastante grande, né? Daí dentro dos recortes lá que estão explicadinhos na tese, acabou que ficaram 11 documentários, né? Todos com algum tipo de rompimento, alguns muito mais, como é o caso do documentário In the Shadow of the Hill, que fala sobre o assassinato de Amarildo. É um documentário extremamente forte, muito pesado. Demorei, assim, para ver a primeira vez o documentário, eu demorei 3 dias, eu não conseguia, assim, assistir de tão difícil que é. E documentários que ainda tentam buscar alguma conciliação com o discurso oficial, mas que também apresentam rompimentos, como é o caso, por exemplo, de Naturópolis, que aí entra nessa questão das modificações urbanas para produzir uma cidade mais verde, ecológica, que também era um dos apelos do COI hoje em dia para vender as Olimpíadas, porque as Olimpíadas são um negócio bilionário, né? E para o COI precisa manter esse negócio bilionário funcionando da forma como ele funciona aí desde o final do século XIX, né, as Olimpíadas modernas. Então, ele precisa manter funcionando. A parte de mudar de cidade é uma parte importante do modelo de negócio, né? A parte de deixar um legado, na narrativa de mercadológica é um pouco mais recente a ideia de legado, mas hoje eles batem muito na ideia de legado, porque é um investimento enorme. Já teve cidade que desistiu de fazer Olimpíadas há 2 anos das Olimpíadas de inverno, aí no caso, né? Então, essa narrativa do COI precisa também estar amarradinha com a narrativa oficial da cidade, né? E essa narrativa oficial, ela é conciliadora e, portanto, excludente dos conflitos urbanos cotidianos que fazem parte do cotidiano da cidade, né? E principalmente de uma cidade como o Rio de Janeiro. E você vai, inclusive, fazer o seu doutorado sanduíche na Inglaterra, num departamento de estudos urbanos e de planejamento, né, na Universidade de Sheffield, justamente para fazer essa interligação, né, trazer transdisciplinaridade, interdisciplinaridade nesse debate que tanto fala de cidade no urbano, mas fala também dessa construção de imagem. Isso. É incrível isso, porque cada vez que eu estudava mais, eu via que na verdade, a Fernanda Sanches, que é uma das autoras principais desse meio, né, ela fala que a construção da marca cidade é uma rede de múltiplos nós. Né? São muitas questões envolvidas na construção de uma cidade olímpica, né? De uma cidade global, que também é um outro apelo que é trazido dentro dessa construção do city branding. Então, assim, eu falava assim, eu estou trazendo um nó, que é uma coisa que eu conheço muito, que é o nó da comunicação e do marketing, mas esse nó está muito interligado com as modificações urbanas, né? E eu via muito isso presente nos documentários. Eu falava, como que eu vou trazer? Porque assim, a questão das obras era uma questão muito presente.
tanto das obras para as locações dos jogos, né? Que, por exemplo, o Brasil não vai dar conta de deixar os estádios prontos, né? Isso era uma questão, mas tanto das obras de urbanização das favelas, que aí vinha na questão de trazer, né? De unir de novo essa cidade por via das modificações urbanas também, dessas urbanizações das favelas. Por exemplo, os teleféricos, né? O teleférico do Alemão é um grande exemplo de modificação urbana que foi extremamente explorada pela mídia internacional como um grande feito, né? E aí você vai assistir um documentário, Rio 50 Degrees, por exemplo, que é um documentário do Julian Temple, e ele conversa com um morador do Alemão, ele diz assim, olha, se esse teleférico atende 5% da população do Alemão, é muito, sabe por quê? Porque o cara que quer chegar daqui ali, ele não pega o teleférico, ele corta de moto. Ninguém veio perguntar para a gente se o teleférico era importante, se o teleférico ia atender a demanda da população. Mas ele é imagético, né? Então, e aí que é a questão. E sabe que foi muito curioso, porque aí eu fui apresentar, enquanto eu estava na Inglaterra, eu fui apresentar um trabalho em Portugal, e lá em Lisboa também teve uma área que foi revitalizada para uma Expo, eu não lembro agora qual o ano, Expo 92, não sei agora qual foi o ano, desculpa, mas teve uma dessas exposições mundiais, né, que são bastante frequentes na Europa. Então teve essa área que foi revitalizada, e chego lá nessa área revitalizada, o que nós temos lá? Um teleférico. Então, assim, eu comecei a ver alguns espaços que tinham sido modificados, né? Eu tive também na área que foi revitalizada para os Jogos Olímpicos de Londres. E assim, a gente vê algumas coisas assim que elas se repetem, né? Alguns padrões urbanísticos que se repetem. E eu falava assim, gente, como que eles querem só pegar esse padrão urbanístico aqui, que foi desenvolvido aqui na Europa, e colocar lá no Rio de Janeiro, assim, sabe? Que é uma cidade extremamente diferente, né? Cada cidade é única. E o projeto dessa revitalização, da revitalização urbana do Rio de Janeiro, ele foi conduzido por catalães, né? Porque o modelo Barcelona acabou sendo vendido como grande modelo de desenvolvimento de cidade pelos Jogos Olímpicos, né? Então, todo mundo... É curioso, agora eu não vou me lembrar o autor, mas tem um autor que ele diz assim, é interessante a gente pensar que os benefícios, eles são difundidos amplamente, mundialmente. No entanto, as discussões, elas se mantêm em nível interno, né? Assim, a gente não consegue dar vazão às discussões como a gente dá vazão aos benefícios que são trazidos pelas modificações urbanas, né? Então, em Barcelona, que a gente acha lindo, que na Europa é um centro turístico hoje em dia, também ocorreu uma gentrificação assim, fortíssima da área lá, onde eles revitalizaram. Já vou ter que usar revitalizar entre aspas, porque a essa altura assim, não que não traga benefício, realmente, assim, sempre existem benefícios, né? A questão é como esses benefícios são pensados, como eles são... custou, né, fazer Exatamente. essa revitalização. Eles são pensados em conjunto com os moradores, né? Porque o que eu notei desses 11 documentários foi que os moradores das favelas, eles só queriam uma coisa, que era serem ouvidos, entendeu? Que alguém chegasse lá e perguntasse, o que vocês precisam? E eles tinham soluções, assim, porque tem um documentário muito interessante da Al Jazeera, que é Rocinha, The Pedreiro and the Master Planner. E tem um pedreiro que eles acompanham da Rocinha que ele dá uma solução para instalar uma rede de esgoto na favela, que é uma coisa assim que você fala assim, gente, como não botaram esse homem para resolver esse problema até agora? Por que ele não está lá ajudando a desenvolver esse projeto? Porque o cara é incrível e ele é um pedreiro que estava ainda fazendo faculdade de engenharia, porque ele falava, meu sonho é construir um prédio alto como esse, tal, não sei o quê. A princípio, aparentemente, ele estava fazendo uma faculdade, mas não é uma coisa que fica clara no documentário. E, de qualquer forma, estando ou não estando, fazendo, ele tinha um conhecimento daquele espaço que ele tinha uma solução, e além do conhecimento empírico do trabalho dele, né, porque todo mundo falava que ele era um excelente pedreiro e tal. Então, ele tinha uma solução muito boa para aquela favela.
E também tem um outro documentário que se chama Battle for Real, que é um documentário que foi passado numa rede canadense, CBC, eu acho, se não me engano. E tem uma moradora do Morro da Providência que ela diz, assim, elas instalaram isso aqui, que é o teleférico, né, da minha porta, mas espera só, porque daqui a um tempo, daqui a não sei quantos anos que ela falou lá, eles vão vir aqui bater na minha porta e pedir meu voto. Você vai ver só o que eu vou falar para eles. Então, assim, a gente existe uma ideia, aquela ideia da dissertação de que essas pessoas precisam ser civilizadas e cuidadas, né? Porque elas não têm oportunidades e são umas coitadinhas, tal, e que a gente precisa estar aqui para salvar elas. Isso muda completamente para mostrar a potência dos moradores das favelas na busca tanto pelas soluções em relação aos seus espaços. Por eles mesmos, né? Um questionamento próprio. Exatamente. Então, é a potência dessas pessoas de mostrar o quanto elas são capazes de entender muito mais que a gente, o espaço que elas vivem, porque aqueles é o espaço dela, e, além de tudo, pensar nesses espaços como espaços de sociabilidade, porque para o poder público é só uma favela que, de repente, está sendo supervalorizada com o advento das Olimpíadas ou dos mega eventos esportivos, né? No entanto, para aquelas pessoas é o lugar onde elas nasceram, onde elas têm os vizinhos que ajudam elas em todas as coisas, né? Onde elas constroem família, e aquele lugar ele tem uma história, tem uma potência, né? Então, tem a vida delas, né? Exatamente. E aí essa vida ela começa a ser tratada de uma forma um pouco mais respeitosa pelos documentários que rompem com as narrativas oficiais. E Ana, falando disso tudo, né, de transformações, de desconstruções, de pensar a sua vida por si mesma, né, falando dos moradores das favelas, eu queria que você falasse também que transformação na sua vida a tese trouxe, né, porque você também se desconstrói, reconstrói, e começa a se ver de uma outra maneira nesse momento, né? De falar de uma nova imagem do Rio, mas você também estava olhando para a sua vida, né? Conta um pouquinho disso para a gente. Nossa, menina! Então, quando eu estava na metade do mestrado, eu engravidei. Foi uma gravidez que não foi planejada, né? E eu me lembro até hoje de eu chegar para o meu orientador e, assim, eu mal conhecia ele, imagina, assim, eu tinha falado com ele a primeira vez em março, em outubro eu tive que avisar ele que eu estava grávida, sabe? Fala o nome do orientador, que você falou dele várias vezes, só não disse o nome. Ricardo ele vai ficar chateado. Freitas, Ricardo Ferreira Freitas. Ele é meu amor, eu digo para ele que se não fosse ele eu não tinha continuado, não tinha feito, porque foi tão difícil com esse negócio de engravidar no meio do mestrado, foi tão difícil. E ele me deu assim... Então, quando eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu queria te falar uma coisa, porque... Na verdade, assim, é uma coisa que eu não estava planejando que acontecesse, eu estava toda cheia de medo, né? Porque a gente sabe que eventualmente acontece de os orientadores não gostarem de lidar com orientandas grávidas, sabe? Então, e a gente sabe que realmente a gravidez é um processo que impacta muito na produtividade do mestrando ou do doutorando, né? Então é uma questão, às vezes, meio tênue, como a gente vai tratar, como a gente vai ser recebida na academia em relação à gravidez. E aí eu falei para ele, assim, toda cheia de dedo e tal, não sei o que, eu falei, então, sabe o que aconteceu? Daí ele ficou assim, fala logo que eu tô com... O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você tá doente? Eu, não, é que eu tô grávida. Aí ele... Parabéns, que lindo, que maravilhoso, não sei o quê. Ele me abraçou, me deu um abraço, falou assim, não, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos sentar então e vamos fazer um cronogramazinho aqui dentro do que você pode, do que é possível você fazer, ou para a gente fazer a coisa tudo direitinho, sem te sobrecarregar, para você também dar atenção à sua gravidez, mas para você poder continuar fazendo os seus trabalhos, tal. A gente sempre escreveu muito juntos, assim, a gente sempre teve uma sintonia muito boa para produzir artigos juntos, né? Então ele falou assim, então vamos ver. E foi assim, ele foi muito acolhedor e isso foi absolutamente essencial para eu conseguir continuar. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a procurar, eu nem pensava em ser mãe, sabe? Então eu comecei a
pesquisar parto humanizado, porque eu morria de medo de cirurgia, tal, e disso saiu um outro artigo, que inclusive foi um artigo que eu falo sobre empoderamento feminino por meio do parto humanizado, e eu fui reconhecida no aeroporto de Faro, em Portugal, por causa desse artigo, é uma história muito doida, mas foi um artigo, é um artigo com bastante acesso que eu tenho no meu academia.edu. E aí, enfim, eu fui tomando contato com as questões mais do feminismo também pela forma como os corpos femininos são tratados na tese, né? Nos documentários. Tive contato com uma ação de grupo feminista quando eu comecei a participar dos grupos de empoderamento para o parto humanizado. E isso tudo mudou minha percepção sobre meu casamento, na verdade, eu vivia um relacionamento muito abusivo, e aí eu fui me dar conta que eu vivia um relacionamento muito abusivo. E aí, mas assim, eu estava levando a vida, né? Porque assim, quando quem vive um relacionamento, quem viveu um relacionamento abusivo vai me entender que às vezes você entende que você está num relacionamento abusivo, mas você não aceita ao mesmo tempo que você está num relacionamento abusivo, você não consegue sair daquele lugar do relacionamento abusivo, é uma questão muito complexa. E eu falava, gente, não é possível, eu sempre soube o que é um relacionamento abusivo, como que eu estou vivendo um relacionamento abusivo? Não é possível que eu esteja vivendo um relacionamento abusivo, não é aqui em casa, não, peraí, sabe? E aí eu beleza, entrei no doutorado, emendei, consegui fazer tudo no prazo direitinho, fiz um monte de coisa assim com o apoio do grupo de pesquisa, com o apoio do Ricardo, consegui fazer tudo direitinho e tal. E aí, só que eu fui cavando cada vez mais o feminismo dentro da minha tese, e esses discursos de rompimento, na verdade, foram essenciais para eu romper na minha vida com uma série de outras coisas. Assim, eu trato isso até em terapia hoje, que é como a questão do rompimento permeia esse rompimento com o que é oficial, do que é dado, do que é normatizado, como isso também permeia a minha vida, né? Então, eu consegui romper esse relacionamento, um relacionamento de 10 anos já, né? Então, eu consegui... Na semana que eu fui qualificar, eu terminei o relacionamento. Eu vou contar um segredo agora, porque agora também tanto faz, né? Eu fui na base de Rivotril fazer minha qualificação, porque eu estava numa crise de ansiedade terrível, eu entrei numa anorexia nervosa terrível, eu estava realmente numa condição psiquiátrica muito ruim, então eu fui fazer super chapada de Rivotril, assim, gravei, falei assim, depois eu vou saber o que disseram, sabe, assim, porque eu não tinha condições psicológicas de estar naquele momento lá que eu tinha que estar, né. E aí aconteceu, essa bolsa, ela meio que era para ter sido nesse ano que eu ainda estava casada, e deu um problema burocrático lá com a lista lá da CAPES mesmo, e eu perdi a bolsa. A bolsa para o sanduíche, a primeira bolsa para o sanduíche eu perdi por causa de problema burocrático do CNPq. Não era nenhuma bolsa da CAPES, era uma bolsa do CNPq. Não, mentira, era uma bolsa da CAPES, mas era PSDE, e eu fui pelo print depois, entendeu? Então aconteceu tudo isso, eu me separei e depois me ofereceram a bolsa. Falaram, você quer a bolsa? Você ainda quer? E era no terceiro ano do doutorado, não era comum, né? Então eu tive que assinar um termo de compromisso de que eu iria terminar a tese dentro do período previsto, né? Dentro do meu prazo e tal. E eu falei, e agora, né? Como que eu faço? Porque eu preciso levar minha filha junto, né? E teve até um problema, porque o pai dela não queria que eu a levasse, entendeu? Eu falei, gente, mas ela está tendo uma oportunidade de morar 6 meses na Inglaterra, de aprender inglês, né? De estar lá uma experiência de vida que muita gente não tem a vida inteira essa oportunidade, né? Vamos, tenta abrir mão, tal, não sei o quê. E ele não abria, até a hora que eu falei assim, bom, então tá, então a gente divide, 3 meses ela fica com você, 3 meses ela fica comigo. Daí ele falou, bom, não é bem assim, porque eu não tenho condições de ficar 3 meses sozinho com ela. Eu falei, ué, então... Aí, para isso ainda, minha mãe teve que ir, porque se eu tivesse ido sozinha com ela, eu ainda não tinha dado conta, né? Porque, considerando que eu já estava na reta final do doutorado, imagina, com uma criança, né? Num país diferente, entendeu? Então, minha mãe também foi junto comigo para cuidar dela, para mim, enquanto eu trabalhava, enquanto eu me dedicava à pesquisa. E
A gente morou numa cidade muito legal, chamada Sheffield, lá, que fica perto de Manchester, lá na Inglaterra, é uma cidade maravilhosa. E eu, por um acaso, descobri que lá tinha esse pesquisador, o Gabriel, que na verdade é um brasileiro, que já mora na Inglaterra há muitos anos, e que ele pesquisava exatamente projetos, as modificações urbanas em projetos olímpicos. Assim, eu descobri pesquisando quem poderia ser meu orientador. E aí, por um acaso, eu encontrei e falei, gente, nossa, era tudo que eu precisava, né? Ele sem me conhecer, aceitou me receber lá. Eu consegui a liberação das taxas lá da Inglaterra, porque a faculdade lá não é pública, né? Não é gratuita. Então, eu pedi a liberação das taxas, eles me deram liberação das taxas lá. Fui muito bem recebida, assim, e eu acho que o fato de ele ser brasileiro me ajudou muito, porque eu não precisei escrever as coisas em inglês para depois traduzir tudo e aí eu incorporar na tese, né, para ele avaliar tal. Então, eu consegui escrever direto em português, ele lia direto em português e aí a gente ia discutindo o andamento do trabalho dessa forma. Então, foi muito importante para mim ele ser brasileiro nesse momento, sabe? E fora que eu falei assim, gente, eu acho que se a gente tivesse o financiamento que existe hoje, se a gente tivesse o mesmo financiamento que a Inglaterra tem hoje em pesquisa, o brasileiro estava dominando o mundo, né? Porque eu vi que a gente está num nível de discussão assim altíssimo, altíssimo. Eu não me senti em nenhum momento assim menos do que aquelas pessoas que estavam lá discutindo, e considerando que eu sou de uma outra área, né? Isso que é mais interessante, eu sou da comunicação, eu estava estudando com pessoas da arquitetura, desenvolvimento urbano, eu estava falando com pessoas de outra área, e foi absolutamente incrível ver como o meu programa de pós-graduação, que é um programa de pós-graduação em comunicação, mas que tem uma linha de cidade, está em nível altíssimo de discussão sobre o desenvolvimento da cidade. Eu fiquei muito, muito, assim, eu falo, se tem um complexo, eu tinha um complexo de vira-lata, nesse momento ele acabou totalmente, assim, porque realmente o nível da discussão nosso é incrível o que a universidade pública nos proporciona, assim, sabe, em termos de conhecimento. Assim, eu só ficava triste. Na verdade, você fala, a grande diferença que eu senti foi quando eu precisei acessar uma revista internacional lá, tipo, Elsevier, qualquer coisa assim, sabe? E eu entrei lá e estava gratuito lá o paper para baixar, sabe? Eu olhei assim, gente, eu não preciso nem usar o Sci-Hub. Pode falar que eu uso Sci-Hub? Eu não sei se pode falar que eu uso Sci-Hub. Ah, tudo bem, eu já falei. Mas assim, eu falei assim, gente, consegui acessar assim, usar o Sci-Hub, eu tô emocionada, sabe? Então, eu acho que esse tipo de financiamento só assim, nos falta para a gente dominar o mundo, porque a gente vai dominar se a gente tiver esse tipo de financiamento. E só sintonizando um pouquinho as pessoas, o Gabriel, seu orientador na Inglaterra, é o Gabriel Silvestre de Campos Sales, e a Bolsa Print, que você disse, é o Programa Institucional de Internacionalização da CAPES. Isso, exatamente. Obrigada. Nada. E, Ana, com essa trajetória toda de rupturas de marca de Rio, de ruptura da sua própria vida, como que você me define sua trajetória até aqui em uma palavra? Eu definiria como disputa. Principalmente considerando hoje, com a clareza que eu tenho da condição de gênero, né? Embora ainda eu entenda meu privilégio de ser uma mulher branca, eu tenho absoluta certeza que o meu lugar hoje é de disputa, porque a gente vai estar sempre disputando com esses lugares na sociedade, né? Assim, mesmo academicamente falando, né? Eu vejo muitas acadêmicas, amigas minhas, assim, que sofrem das mesmas dúvidas que eu, assim, será que meu trabalho está bom o suficiente? Será que eu mereço isso? Será que isso está legal? Assim, a gente sempre está se nivelando por baixo, então a gente sempre está numa condição de disputa por equidade que passou.
que é muito importante na nossa vida. Assim, hoje eu tenho clareza que eu entrei na disputa, sabe? Essa ideia de rompimento me deu uma clareza nesse sentido, né? Parece que despertou para mim a ideia da minha condição, né? De subalternidade na sociedade patriarcal e como eu não quero que a minha filha precise passar pelas mesmas disputas que eu estou passando, né? Uma disputa contra o silenciamento, uma disputa por um lugar, por um lugar de reconhecimento, né? Essas questões todas que nós mulheres lidamos no nosso dia a dia, né? Que eu falo, é mais um dia comum na vida de uma mulher tomar um mansplainingzinho só para não deixar em branco, sabe? Então eu estou disputando isso, eu entrei na disputa. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada por você ter mandado e-mail, se oferecendo para conversar aqui no Tese. Obrigada. E foi muito bom te ouvir e trazer um pouco da sua história. Eu que te agradeço de novo a oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre o meu trabalho, porque eu realmente tenho uma paixão pela pesquisa. Assim, eu amo pesquisar, eu amo ser pesquisadora. Assim, é realmente uma condição para mim de prazer trabalhar com isso. E eu tenho orgulho da minha trajetória. Assim, eu não posso ter vergonha de dizer que eu tenho orgulho da minha trajetória, porque eu acho que é uma trajetória que me abriu os olhos pessoalmente, e eu espero que ajude muitas pessoas também a conhecerem outras possibilidades, né, de ver a cidade, né, de pensar o conhecimento de forma interdisciplinar, tal. Então eu espero pensar o campo das relações públicas para além da ideia da organização, principalmente, né, porque o campo das relações públicas é muito centrado na comunicação organizacional, e a gente, na verdade, tem muito mais do que a comunicação organizacional na construção da comunicação. Então, a ideia é que eu possa contribuir de alguma forma aí para o conhecimento no nosso campo. Muito obrigada. Obrigada, Viviane. E você que nos acompanha aqui, mande suas sugestões, deixe seus comentários. O Tese é feito com a sua participação também. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Beijo.